Boa noite, meus amigos, louvado seja Deus, estamos aqui para fazer mais uma oração e antes da oração vamos ouvir a palavra do Senhor. Para você que vai dormir daqui a pouco, vai descansar, que você tenha uma noite reparadora, uma noite realmente abençoada. Até a medicina fala isso, que um dos melhores remédios que há é uma noite bem dormida. O teu corpo, ele se recupera, ele se cura, se autocura em muitas coisas com uma noite abençoada de sono, tá bem? Que Deus lhe conceda então. E se você for trabalhar daqui a pouco, ou estiver trabalhando até, quem sabe, né? Ou você for fazer alguma outra atividade, que Deus proteja, guarde e fortaleça você. Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperta o joinha, ajuda a gente isso daí. Também, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sabe por quê? Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, quando a gente lançar um vídeo novo, o próprio YouTube vai avisar você. Ele vai mandar um sinal no teu celular, aí você vai clicar naquele sinal e já vai direto na oração da gente aqui ou num vídeo novo que a gente lançar, tá bom? Olha, você está passando por alguma luta na sua vida? Você está tendo alguma luta em alguma área da sua vida? Por exemplo, você está tendo uma luta com uma doença, uma enfermidade. Sabe aquela enfermidade que a medicina diz que é hereditária, que passa de pai para filho? Ou então uma luta com uma doença que você adquiriu, sei lá, se aconteceu alguma coisa, você adquiriu a doença. Ou então você está numa luta tremenda contra uma doença crônica, aquela doença que não tem cura, mas tem que ficar tratando a vida toda. Você está tendo uma luta com uma doença muito grave, você até fez cirurgia, passou por um tratamento e parece que o negócio quer voltar. Você está tendo alguma luta na área familiar, uma luta aí na família, é problema com irmãos, problema com o marido, com filhos, drogas na família, ou de repente você mesmo, né, tem um vício e esse vício está te destruindo e você parece que não tem força para vencer, para parar com esse vício. Você está tendo uma luta na vida sentimental, você não consegue ser feliz, né? Você não consegue encontrar alguém que te complete, que te faça feliz, você só arruma enrosco, só dor de cabeça, né? Você não consegue uma pessoa de Deus e às vezes quando a pessoa fala que é de Deus, ela te decepciona porque as atitudes dela mostram que não é e você é enganado, é traído ou traída. Você está tendo uma luta no seu casamento, está tentando manter o casamento, já houve traição, já houve adultério, já houve violência física até, aquela luta que você não sabe o que fazer. Está tendo uma luta financeira. Na área financeira, você é aquela pessoa que está tudo amarrado para você, você não consegue progredir, você não consegue prosperar, ou então você trabalha, até ganha bem, mas você sempre está no vermelho, você não sabe o que acontece com o dinheiro, evapora, o que está acontecendo? Você está numa batalha, entendeu? Agora, tem como vencer essa batalha, sabia? Tem como vencer. Veja, o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso e um Deus que nos capacita a vencer. Veja, Deus não vai vencer no nosso lugar, tá? Então não é Ele que vai agir, fazer aquilo que nós temos que fazer e agir, mas Ele vai nos capacitar. Você vai ver isso agora já no texto bíblico. Ele vai nos capacitar para vencer, entendeu? Só que para vencer tem duas condições. Primeiro, confiar em Deus, tá? Focando nas coisas que Ele diz na sua palavra. Confiar naquilo que Deus diz, tá bem? Segunda coisa, disposição para lutar. Filho, duas coisas indispensáveis para você vencer qualquer batalha. Confiar no que Deus diz e disposição para lutar. Se você não foca no que Deus diz, então você não vai ter força espiritual. E se você não tem disposição para lutar, quer dizer que você está conformado com a situação. Então, filho, nem Deus pode fazer nada por você, tá bom? É assim, tá certo? Então, se você é aquela pessoa que está aí na moleza, né? Está aí numa paradeira espiritual, tá difícil, só reclama, mas você nem olha porque Deus fala e nem se dispõe a lutar, então não tem o que fazer.
De repente você até fala, pastor, eu tentei lutar, nossa, estou lutando, né? E eu procuro focar no que Deus fala, mas parece que mesmo assim as coisas não andam. O que eu tenho que fazer? Muito bem, vou falar para você a respeito de Davi, o famoso rei Davi, tá? Aquele que escreveu o Salmo 23, onde ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Davi, tá? O mesmo que escreveu o Salmo 91, que fala da proteção. Muito bem, olha só que interessante. Davi, antes de ser o rei de Israel, antes de ser o grande rei de Israel, ele era um pastorzinho de ovelhas. E quando eu falo pastorzinho, é no sentido de que ele era um adolescente ainda, entendeu? Ele não era um homem formado já, um adulto já. Não, ele era ainda um garoto. E o único serviço que ele podia fazer era pastorear as ovelhas de seu pai, não é? Os irmãos dele já eram todos homens feitos, marrudos, estavam todos na guerra. Porque naquela época, desse texto que nós vamos ler, Israel estava em luta contra os filisteus, o inimigo do povo de Deus, né? Só que os filisteus estavam vencendo, entendeu? Então estava lá o povo de Deus, estava lá o rei Saul, nessa época, lembra? Davi ainda não era o rei, ele já tinha até sido ungido rei, mas não havia assumido o trono ainda, isso viria a acontecer depois. Então, Saul era o rei, né? E tinha lá todo o exército de Israel, os irmãos de Davi estavam juntos ali, mas o povo de Israel estava sendo humilhado. O povo de Israel estava perdendo a batalha. Por quê? Porque o inimigo, os filisteus, além de ser um povo muito guerreiro, eles tinham também um representante que colocava medo em meio mundo. E quem era esse representante? Era o famoso Golias, o gigante Golias, com quase 3 metros de altura, gente. Isso aqui, a Bíblia não está errada, a medida está correta, tá? Ele existia naquela época homens dessa altura, eles eram diferenciados, tá? Tanto é que a raça de Golias, por exemplo, eles tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Então eles tinham um total de 24 dedos. Ao contrário de um ser humano normal que tem 20 dedos, 5 em cada mão e 5 em cada pé, não é? E o Golias, além dele ter quase 3 metros de altura, 2,96 por aí, ainda ele era um homem formado na guerra, ele era um militar treinado, marrudo, né? Era um verdadeiro armário, ou um tanque de guerra ambulante, como nós poderíamos dizer também, porque além do tamanho, da força, do preparo físico dele, ele ainda usava uma armadura, ele parecia realmente um tanque de guerra ambulante, sabe? E ele representava o povo filisteu, então ele saía no meio do campo da batalha, de cara com o povo de Israel, com o exército de Israel, e amedrontava, falava cada barbaridade, humilhava o povo de Israel, xingava o Deus de Israel, amaldiçoava. E olha, ele punha tanto medo que ninguém do povo de Israel tinha coragem de encarar o Golias. Nem o rei Saul, que era o rei, que inclusive era um homem alto também, mas não tão alto quanto o Golias, nem ele se atrevia a encarar o Golias. Nenhum dos soldados se atrevia a encarar, todo mundo amedrontado. E o gigante falava, eu vou acabar com vocês, eu vou matar vocês, eu vou arrebentar com vocês, vou fazer vocês em pedacinhos e blá, 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 blá. E isso foi entrando na mente do exército de Israel. Eles foram ficando com medo das ameaças do Golias. Agora, o que isso tem a ver com a gente? É a mesma coisa, gente. Só que os nossos inimigos hoje não são seres humanos, mas o nosso inimigo hoje é essa corja maldita composta por Satanás e seus demônios. Eles só querem, como Jesus revelou, eles só querem roubar, matar e destruir, entendeu? Satanás só quer destruir a vida das pessoas, principalmente daqueles que são de Cristo. E infelizmente, ele tem conseguido fazer isso na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Mas por quê? Porque por causa da mesma coisa que aconteceu com o exército de Israel. O inimigo fala e o povo de Deus escuta. Não pode, gente, né? De repente o inimigo já falou aí para você,
usando a boca de alguém até, ou veio na sua própria mente, olha, você vai morrer porque essa doença não tem cura, olha, o teu casamento já acabou, o teu marido vai embora de casa, vai embora com outra, ou a tua esposa vai arrumar outro, né? Os teus filhos vão para a cadeia, os teus filhos vão cair no mundo do crime, os teus filhos não têm solução, ou então você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser infeliz, porque ninguém que você arruma dá certo, é sempre confusão, só tristeza, né? E por aí afora vai. E o crente, ele fica ouvindo essas coisas, em vez de confiar em Deus e naquilo que Deus fala. Lembra das duas coisinhas que eu falei para você que você precisa para vencer? Confiar em Deus, ouvindo o que Deus fala, tá? E a segunda coisa é disposição para lutar. Mas muitas vezes o crente, ele deixa de ouvir o que Deus fala para dar ouvido para o inimigo. E o inimigo fala, e o crente lá, ai que medo, ai que medo. Acabou, porque o diabo, ele vence muito crente na base do medo. Ele ameaça, o crente não vigia, coloca aquilo na cabeça, já começa a ficar amedrontado. E aí, filho, o diabo vai se aproximando cada vez mais até pisar em você. Então não pode deixar isso acontecer mais, viu? Para de ficar dando ouvidos para o inimigo, tá? Eu já vi crente dizer assim, ai pastor, esse é o meu karma, sofrer. Sabe, dá vontade de dar um pito na pessoa. Que karma? Karma é para quem não é crente no Senhor Jesus. Você não tem karma nenhum, tá? Eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer. Karma é isso daí, né? É como se fosse um destino onde a pessoa não pode escapar dele, porque tem que pagar por alguma coisa que fez no passado. Tudo conversa maligna isso daí, gente. O crente faz o seu destino. Não tem esse negócio de karma, não. O crente faz o seu destino. É você que decide se você vai ficar bem ou vai ficar mal. É você que decide se vai ser vencedor ou se vai ser derrotado. É o crente que decide se vai continuar doente ou vai ficar curado. É o crente que decide. Por quê? Porque nós temos um Deus e não é qualquer Deus. Aliás, não há outro Deus, né? Só há um Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. E Ele nos capacita para a vitória. E Ele nos capacita a escolher o que queremos também. Entendeu? Então não tem esse negócio de karma, não. Que absurdo. Quando eu vejo um crente falar essas coisas, meu Deus do céu. E olha, até crente velho, viu, gente? Misericórdia. Olha que ponto que os crentes chegaram hoje em dia, não? Um desconhecimento da palavra. Mas não é que a pessoa é má. Não é que a pessoa quer fazer mal para ninguém. Né? É que ela não tem instrução muitas vezes, né? Não aprende, não tem quem ensina. Não é verdade? Muitas vezes a pessoa vai para a igreja, em vez de aprender a palavra, ela faz tudo que não importa, né? Canta e dança, né? E louva e blá blá blá, blá blá blá. Não tem palavra, faltou palavra de Deus, faltou tudo, filho. Se não tiver palavra de Deus, da Bíblia, baseada na Bíblia, você tem apenas uma religião. E quando vem o pepino, você não aguenta, você não sabe o que fazer, porque não tem palavra, né? Não tem palavra. Então, filho, vamos aprender aí a ser crente de verdade, tá? Foca no que Deus falou e não dá ouvido para o inimigo. Tem que focar no que Deus fala. Olha, eu sou mais que vencedor, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o Espírito de Deus que habita dentro de mim do que Satanás que está no mundo. Não é verdade? É assim, filho. Então vamos focar no que Deus falou. Não importa o que o médico falou, o médico é um profissional, ele vai falar o que ele aprendeu, mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural, entendeu? Ele é capaz de reverter as coisas no mundo material, no âmbito natural, tá certo? O nosso Deus é Deus do impossível. E é isso que estava acontecendo ali naquele momento, na luta entre os filisteus e o povo de Israel. Ninguém acreditava que pudesse vencer, porque humanamente falando era impossível. Mas aí, um belo dia, o Davi, então ele não era apto para a batalha, ele não tinha treinamento militar, então ele cuidava das ovelhas do pai. E um belo dia, o que ele fez? Ele foi levar comida para os irmãos dele, que estavam no campo de batalha, né? Então ele foi levar comida, ele estava em casa, a mãe preparou a comida, ele foi levar a comida para os irmãos mais velhos dele no campo de batalha. E quando Davi chegou lá no campo de batalha, ele viu aquele homem de 3 metros de altura ofendendo o povo de Deus, xingando, humilhando, falando, né, ameaçando, e ninguém se dispunha para lutar. O Davi ficou indignado, o Davi ficou horrorizado com aquela situação, né? O Davi não ficou com medo, mas ele ficou, vamos dizer, revoltado com aquilo ali. Revoltado. O primeiro motivo pela revolta de Davi, que ninguém se dispunha a confiar em Deus e lutar contra o gigante, né? E segundo, o gigante humilhando o povo de Deus.
Gente, isso aqui é uma lição para a gente hoje. O povo de Deus está sendo humilhado e o povo de Deus se conforma com isso. De repente você está sendo humilhado por uma doença, sendo que Jesus morreu na cruz para te curar, entendeu? Levar os teus pecados com o sangue derramado dele e curar o teu corpo através das feridas do corpo dele. Ele morreu para te curar. Você está sendo humilhado por uma situação financeira, sendo que Deus é Deus de prosperidade, filho. Tem crente aí passando humilhação financeira. Tem crente aí passando humilhação, pedindo dinheiro emprestado para um, para outro. De repente você está aí doente, né? E fica reclamando para os outros aí, e as pessoas falam, mas você não disse que o teu Deus cura? Olha que humilhação, gente, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo dá para entender, né? É o que estava acontecendo naquela época com o povo de Israel. O povo de Deus hoje não se consagra, não ora, né? Não jejua, não busca muito a Deus, busca muito pouco, né? O povo de Deus hoje, muitos dos crentes hoje, querem viver como o mundo vive. Olha, aqui na nossa igreja, nós não temos costumes de roupa, tá? Esse negócio de roupa é costume, não é doutrina, é costume, tá? E cada igreja tem o seu. O que nós temos na nossa igreja aqui é o que a Bíblia diz, que a gente deve se vestir com prudência, bom senso, tá? E com decência. É isso que a Bíblia fala. Então, na nossa igreja, se a mulher quiser usar calça comprida, ela usa. Não tem problema, desde que seja uma coisa decente, né? Se quiser cortar o cabelo, corta. Se não quer, não corta. Desde que a mulher continue parecendo mulher, né? Então, nós não temos costumes. Nós sempre orientamos, né? Olha, se vista com decência, tá bem? Gente, mas se você pegar muitos crentes hoje, tanto homens quanto mulheres, eles se vestem como o mundo se veste. Ou melhor dizendo, eles se vestem como o mundo não se veste, né? Porque no mundo, né, você vê muitas mulheres andando quase nuas na rua, né? Mas o duro não é ver uma mulher do mundo andando quase nua na rua, quase pelada na rua. O duro é ver o crente se vestindo igual. Misericórdia, não é? Misericórdia. Jesus amado. Às vezes você pega um homem crente aí, né? Que gente, a gente não tem que fazer desfile de moda, é lógico que não, né? Mas tem que ter um pouco de bom senso, você é luz. Mas você pega homens crentes aí, né? Se vestindo aí igual muitas vezes o pessoal da bandidagem se veste. Misericórdia, gente, o que está acontecendo, não é? O que está acontecendo é que o inimigo fica soprando na cabeça do crente e o crente assume, aceita aquilo ali, né? Então, tipo assim, não tem nada demais se vestir assim, não tem nada demais fazer certas coisas, não tem nada demais beber um pouquinho, fumar um pouquinho, né? Vai se divertir e o crente começa a assimilar essas coisas aí, né? Em vez de se comportar como alguém que é diferente. Nós fomos chamados a este mundo para sermos modelo e padrão, né? Mas muitas vezes o crente fica tão derrotado e tão conformado com o mundo, tão pegando o jeito do mundo, que ele vira um mau testemunho, né? Então muita gente deixa de aceitar Jesus pelo mau testemunho que os crentes dão, tanto no que diz respeito ao modo de se comportar, quanto ao tipo de vida que levam. Tem crente que vive tão derrotado que isso não vira testemunho, vira mau testemunho. E as pessoas não querem uma vida derrotada, eles querem uma vida vitoriosa, né? Então tem que mudar essa situação. E é o que Davi estava entendendo ali. Ele estava dizendo como é que o povo de Deus está vivendo dessa maneira. Não tem jeito de continuar assim, tem que mudar. O que Davi fez? Quando ele viu aquilo, ele foi falar com o rei Saul. Ele falou, eu vou lutar contra esse gigante. E olha o que aconteceu. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 32, diz assim: Davi disse a Saul, lembra que Saul nessa época ainda era o rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, quer dizer, Davi falando dele mesmo, né? Eu, Davi, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Meu amigo e amiga, Davi falou assim, ó, ninguém fique aí desanimado, aborrecido, chateado por causa desse gigante, não. Eu vou lá e vou dar um jeito na situação. Olha aí, a segunda coisa que eu falei para você, disposição para lutar. Se você ficar aí abatido, se você falar aí, mas o médico falou que não tem jeito, mas todo mundo fala que não dá certo, porque já não sei mais o que fazer. Gente, isso aí você está conformado. Você não pode se conformar com esse mundo.
Você não pode se conformar com a derrota. Você não tem que se conformar. Já falaram para você isso daí, né? Você tem que se conformar. Tem que se conformar com as coisas como estão. Eu digo não, não tem que se conformar. Está na Bíblia, olha aqui, ó, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não se conformem com este mundo. Meu Deus do céu, se a gente não se dispor a lutar, a situação nunca vai mudar. Então tem que lutar, se dispor a lutar, levantar a cabeça, mas sempre olhando para o que Deus falou, tá? É o que Davi fez. Por que Davi fez o que ele fez? Ele se dispôs a lutar, porque ele se lembrava do que Deus havia prometido e das coisas que Deus já havia feito na vida dele. Então ele foi lutar com fé em Deus. Ele foi lutar contra o Golias, confiando que Deus estava com ele, coisa que ninguém mais em Israel estava fazendo, né? E ele foi diferente. É assim também com a gente. E outra coisa, olha só, a nossa força, ela é espiritual, não é física. Não é questão de sermos melhores que ninguém, é questão de confiar em Deus, porque é Deus que nos capacita. Veja você, Davi, um adolescente, né, que não tinha experiência de nenhuma de guerra, um moleque lá que foi lutar com um guerreiro preparado de 3 metros de altura. E aí, Davi mesmo ele fala, eu vou lutar, porque o meu Deus já fez maravilhas na minha vida. O próprio Davi falou para o rei Saul, porque o rei Saul tentou demovê-lo dessa ideia, né? O rei Saul tentou dizer para ele, olha Davi, não vai que você não vai conseguir, o homem é treinado em guerra, você é um pastor de ovelhas, o que você vai fazer lá? E aí o Davi falou assim, não, eu vou porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando eu precisei, eu tirei a ovelha dos meus pais, né, a ovelha do meu pai, da boca do leão. O leão foi lá, quis pegar a ovelha, pegou, mordeu e estava levando embora. Eu corri atrás, peguei o leão, arranquei a ovelha e acabei com o leão. O urso foi a mesma coisa. Gente, olha como Deus capacita a gente quando a gente confia em Deus e se dispõe a lutar. Quando a gente foca no que Deus falou e não no que o inimigo está falando. Então aprenda a fazer dessa maneira, tá bem? E você conhece o restante da história, né? Davi foi até o campo de batalha, deu uma pedrada na testa do Golias, o Golias caiu desmaiado, o Davi foi lá, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele, tá? E aí começou a tremenda história de fama heróica de Davi, tá? Mas um herói que confiava em Deus, e é por isso que ele era um herói, porque ele confiava em Deus e se dispunha a lutar. Você é a mesma coisa, viu? Nada é maior do que o Deus que você serve, nenhuma doença é maior do que o Deus que você serve, nenhuma crise financeira é maior do que o Deus que você serve, só que isso só vai mudar quando você começar a focar no que Deus fala, se consagrar, né? E partir para a batalha, nada de ficar de cabeça baixa dizendo amém para o diabo não, tá? Vamos falar com Deus agora? Oremos ao Senhor então. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus bendito, por mais esta noite abençoada que o Senhor nos concede. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor faça um grande milagre na vida dessa pessoa que agora vai sim olhar para o que o Senhor fala e também se dispor a lutar. Pai, abençoa essa vida que ora comigo nesta noite, que ela tenha a força do Teu Espírito Santo, Pai, porque agora ela vai levantar a cabeça e vai reagir contra a doença que está no corpo dela, contra a amarração financeira que tiver na família dela, contra o vício que tiver na família dela. Meu Pai, que essa pessoa seja vitoriosa. Portanto, meu Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, opera um grande milagre na vida deste homem e dessa mulher que ora comigo nesta noite. Meu Pai, fortalece essa vida que está enfraquecida, essa pessoa, Pai, que estava conformada com a situação como estava, mas agora ela decidiu se levantar. Então, meu Pai, que a mão do Senhor se estenda para essa pessoa, que ela se levante e que se disponha a lutar, porque a vitória já é dela. Pai amado, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o Teu poder sobre essa pessoa, que todo mal caia por terra, que a doença seja destruída e arrancada pela raiz do corpo dessa pessoa, essa mulher que está com um problema no seio, meu Deus, que a mão do Senhor toque e queime toda maldição, toda enfermidade, toda doença, e que essa pessoa seja curada. Meu Pai amado, eu Te agradeço pela resposta, pelo milagre, e decreto a vitória para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, nós oramos, confia no Senhor de todo o seu coração, faça a sua parte, medita nessa palavra, volta o vídeo aí e assista outra vez, tá? E confia no Senhor como Davi confiou. E confiar no Senhor como Davi confiou significa, primeiro, olhar para o que Deus fala. Segundo, partir para a luta.
Não deixa o diabo colocar medo na sua cabeça, né? Dizendo que você não vai conseguir, que você não consegue, que você não é capaz. Não, você vai dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece, tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha você uma excelente noite e até a próxima.